Hoje, 3 de dezembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, uma segunda-feira alegre. Do lado de cá, o James feliz. Lá em cima tem o Marlon, que é campeão. Aqui ficou também feliz porque ficou em segundo lugar. E o Vasco não caiu. Mas deu um susto. Aquele pênalti favorável ao América, eu me arrepiei. Digo, agora que o Fluminense e Vasco vão se visitar na segunda divisão. Ainda bem que foi só o susto. Igor, alguma novidade do Marcílio Dias? Antes nós falarmos aí da final e do fechamento oficial do Campeonato Brasileiro, onde ficaram os que estão na Libertadores, na Sul-Americana e os rebaixados. Alguma novidade do Marcílio? Continua os treinamentos? Algum nome novo na praça ou não? Boa tarde, Eladio, você da Univale. Realmente os treinamentos continuam. O Jean Dias é o novo nome na praça, um meia que veio do Brusque, não ia ser aproveitado no Brusque, veio para o Marinheiro, confirmado também a presença do zagueiro Wallace já era apresentado, então o Jean Dias é o Giba também, é o outro apresentado. O Giba também veio do futebol paulista, já jogou aqui no Guarani de Palhoça, foi destaque aqui em Santa Catarina, então o Giba é mais um apresentado. O que me preocupa apenas, Eladio, a equipe do Marcílio Dias vem treinando em campos aqui amadores, como Rio do Ouro, Natalense, é a falta da presença dos laterais e também dos atacantes. A diferença da preparação física entre quem já está treinando e quem vai chegar esta semana ou futuramente é que começa a dar aquela diferença no trabalho físico, técnico e tático. E o Marcílio tem um amistoso dia 21 de dezembro contra o Figueirense lá na capital. Então, essa diferença que o Marcílio teria de alguns dias a mais de treinamento, ela vai se encurtando e a equipe não está sendo montada, principalmente com os laterais e com o lateral esquerdo, principalmente, o direito já se apresentou, mas o pessoal da frente, do ataque, ainda não está apresentado. Temos apenas o Schwenk, o Anderson Ligeiro e o Sabiá, mas são jogadores já conhecidos. A torcida está esperando a renovação para a parte da frente. Você falou Schwenk? Desculpa. Sabiá, Anderson Ligeiro e Levac. Eu troquei Levac por Schwenk, realmente. Não, Schwenk não faz parte do Marcílio Dias. Exatamente, então estamos aí nessa correria. Esse impasse, essa dificuldade que tem a equipe, a direção do Marcílio Dias na montagem do seu grupo, é financeiro? Com certeza, é financeiro. A alegação é que a concorrência também está muito grande, só que chegou a hora, ou faz agora, ou vai ter que concorrer lá na frente também com os grandes ali, porque os grandes a partir de hoje dão 30 dias de férias para os seus jogadores. E um exemplo, o Avaí se reapresenta, dia 4 de janeiro e o Figueirense dia 2 de janeiro. Então, olha a diferença que o Marcílio já está treinando. Então, o que eu disse é isso, a chegada de jogadores para já compor o elenco, fazer os treinamentos e ter essa vantagem desse período aí, desse prazo, para já no início do campeonato sobrar, principalmente na condição física, técnica e tática. Agora, se começar a chegar muito próximo, aí nós temos duas datas de Natal e Ano Novo. Natal é praticamente 24 e 25, Ano Novo dia 31 e dia 1º, mais os domingos que se perdem, então vai encurtar o prazo e vai se perder essa chance favorável que tem. Igor, nós já tivemos experiência no passado de que quem se preparou para o campeonato catarinense da primeira divisão, principalmente os clubes médios para baixo, quem se preparou antes, quem montou seu elenco antes, quem se adaptou à fórmula do campeonato, se deu bem. E quem não se adaptou, acabou querendo se arrumar na hora que os grandes se arrumam. Aí a coisa fica complicada. Aí é bem complicado, por isso que eu estou falando da vantagem do período de treinamento e adaptação do Marcílio Dias para entrosamento. Porque a equipe mais cotada, que seria o Hercílio Luz, que estaria com a equipe pronta para o campeonato ano que vem, hoje já não tem técnico. O Hercílio Luz não renovou com o seu técnico, então quem vai chegar vai ter que fazer um trabalho novo. E assim é a sequência. O Criciúma, o Mazola pediu 70% a mais de salário, o Criciúma não renovou com o Mazola.
O Metrô está indefinido. O Brusque, a gente já citou aqui, o Paulo Baier é o novo treinador. O Avaí renovou com o Genin. Mas o Metrô não tinha contratado uma bilha? A ideia é uma bilha, só que devido à eleição lá em Blumenau, ainda não sabe da diretoria quem vai renovar com uma bilha. A princípio não há quem renove com uma bilha. Então, a atual direção que está agora vai tentar renovar e também se reeleger. Então, o nome mais cotado é mesmo uma bilha. O Avaí, por se apresentar dia 4 de janeiro, tem o Geninho renovado. O Figueirense, como eu citei, dia 2 de janeiro, mas chega um novo comandante. O Hercílio, citei já que não tem. E o Chapecoense deve renovar com o atual treinador ali. Então, a maioria das equipes passando por situações assim indefinidas, e o Marcílio tem a chance com o Vaguinho aí, já conhece a equipe, já está em treinamento, de conseguir montar uma equipe, principalmente para o primeiro turno sair na frente. Existem uns detalhes, às vezes você anuncia assim, ó, eu vou trazer Mauro Ovelha. O Mauro Ovelha já chega e diz o seguinte, ó, tá aqui o caminho das pedras, está aqui. Ele já dá os nomes dos jogadores que ele quer trabalhar. O Mauro Ovelha é assim. E o Vaguinho não tem, para fazer essa indicação, ou o problema mesmo é no valor que o Marcílio Dias está querendo pagar para esses profissionais? O valor está nessa folha salarial mesmo, eles querem trabalhar dentro da folha salarial, é claro que o Vaguinho aí vai correr o risco até de o jogador chegar em Itajaí, conversar com eles, e antes de dar o chamego, alguém liga, opa... com certeza. Você sai. Falaste em Mauro Ovelha. O Mauro Ovelha é o nome mais cotado para assumir o Hercílio Luz. Foi falado neste final de semana, a gente teve informações, então o Mauro Ovelha está sendo o nome ali sondado pelo Hercílio Luz. É um ótimo nome, até porque leva realmente alguns jogadores juntos, já tem um elenco formado. Agora o Marcílio, mesmo que a diretoria diga o passo maior do que a perna, mas chegou a hora de decidir ali, principalmente o camisa 9, que precisamos de mais um ou dois atacantes ali, que chegue para entrosar e treinar junto com esse elenco, porque senão vai ficar bem complicado. Mas na verdade, nós temos que ver o seguinte, são 10 equipes na primeira divisão. 2 equipes serão rebaixadas. Então você tem que fazer um elenco para brigar naquele grupo intermediário, que, vamos dizer, dali o Chapecoense, pela permanência na Série A, a Chapecoense vai manter, até porque vai ter grana para entrar, vai manter talvez o seu grupo. O Figueirense, se mantendo na segunda divisão, mantém o seu grupo. O Criciúma precisa melhorar, o Joinville precisa melhorar. E o Avaí, que subiu, já pode fazer uma projeção em cima do faturamento que ele vai ter da cota de televisão para 2019. Então ele vai ter... Então esses 5 clubes aqui, eles vão estar brigando ali pelo título, brigando... não há condições de correr risco de cair. Mas agora vamos pegar Tubarão, Brusque, Metrô, Hercílio Luz e Marcílio Dias, são 5 equipes que vão estar brigando diretamente para 3 permanece e 2 caem. Bem dentro dessa conta mesmo, Eladio, do Brusque, Metrô, Tubarão, Hercílio, Marcílio, é bem dentro dessa conta. Aí nós vamos pesar o trabalho que fez o Tubarão, o trabalho que fez o Hercílio Luz, o próprio Marcílio Dias na Copa Santa Catarina. Então quem teve mais qualidade foi o Hercílio Luz, Tubarão e Marcílio Dias. Dentro desse grupo, esse ano, na minha opinião, eu incluo dentro desse grupo. Acredito que o Joinville vai passar por dificuldades dentro desse grupo. O Brusque é uma situação diferente, porque o Brusque, no final de semana, sexta-feira, quinta noite, a gente tinha algumas fotos já circulando do terreno aqui no Limoeiro, onde o homem da estátua lá, ele esteve presente com a diretoria do Brusque ali no Limoeiro e já separaram um terreno para a construção do estádio do Brusque. Então, o Brusque deve ter um investimento bom, porque já tem ideia da construção, vai ser lançada a pedra para 2 anos construir o estádio ali no Limoeiro. Então, provavelmente o Brusque vem forte para 2019, até porque já está planejando o estádio para daqui a 2 anos. Então, o homem da estátua ali deve investir forte no elenco ali, então o elenco vem grande para 2019, hein? Tranquilo. E o Luciano sempre foi
um incentivador do Brusque, não do Carlos Renault. Ele foi sempre um incentivador do Brusque. Ele nunca correu, ele tem ali naquela diretoria do Brusque os mais chegados dele, e talvez em função dessa proximidade que ele tem da diretoria do Brusque, o Brusque vai até ser agraciado com um estádio, e aí numa situação bem melhor do que é o estádio do Carlos Renault. Exatamente. Até conversando com o Rodrigo da TV Brusque lá, a gente estava trocando uma ideia, eu disse, pô, mas o apoio do Luciano para vocês é essencial, então, até porque aqui em Itajaí também existe uma loja ali, quem sabe aí um apoio também seria importante para a nossa equipe. E ele foi bem taxativo, até achei interessante, porque ele falou, olha, mas vocês têm um porto também que realmente teria condição tranquila de fazer uma grande equipe ali com o apoio, que o Porto realmente fatura muito ali, tem um trabalho essencial, assim como a loja do Luciano aqui em Brusque. Então, realmente, elas por elas ali daria... O Marcílio hoje não tem o patrocínio na frente da camisa, ele tem a empresa que patrocina de contêineres, mas eles não fazem questão de colocar o patrocínio na frente da camisa, então é um forte espaço ali para quem sabe aí um grande patrocinador. E é fundamental que esse patrocínio, que esse investimento venha o quanto antes, até para dar a essa diretoria, ao departamento de futebol, uma qualidade e uma quantidade de dinheiro que vai ter à disposição para a formação do time. Porque se não tiver isso, vai ficar naquela incógnita, não sei quanto é que eu vou gastar. Tem que ser já, porque lá tu tem experiência também, a gente conhece que alguns patrocinadores grandes, eles aparecem quando começa o campeonato, no meio ali do primeiro turno. O Marcílio é líder do campeonato. Agora eu quero botar o nome. Né? Agora eu quero botar o nome na camisa, porque agora tá legal. Então é difícil essa hora trocar o pneu com o carro andando. Então teria que ser agora para que desse um suporte melhor. Mas é importante, nós vamos ter a semana toda para falar a respeito do Marcílio Dias ainda. É importante que haja uma mobilização na cidade para apoiar o Marcílio Dias nesse empreendimento, que é o centenário do Marcílio Dias 2019. Nós já estamos no dia 3 de dezembro. Voltamos em seguidinha e aí falar do Campeonato Brasileiro. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como eu abri o programa, dizendo que está todo mundo feliz por aqui, eu não vi ninguém rebaixado, Santa Catarina não teve aí, o Criciúma conseguiu se safar na segunda divisão, o Figueirense também, a Chapecoense permaneceu na primeira divisão, tivemos a ascensão do Avaí, quer dizer, para Santa Catarina foi um bom ano com a permanência da Chapecoense e a ascensão da equipe do Avaí Futebol Clube. Vamos usar a tabela, até para sabermos aí dos resultados e ver os sustos que aconteceram durante esse domingão aí de bola rolando? No Campeonato Brasileiro da Série A, a 38ª rodada, a última rodada, tivemos Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Esse aí já não estava somando muita coisa. Flamengo 1, Atlético Paranaense 2. Mesmo vencendo a equipe do Flamengo, o Atlético Paranaense não pegou a Sul-Americana. No domingo, então, aí foi para acabar. Paraná 1, Internacional 1, Chapecoense 1, São Paulo 0. Esta vitória deixou a Chapecoense na primeira divisão. Bahia 0, Cruzeiro 0, Fluminense 1, América Mineiro 0, aí ajudou todo mundo. E Ceará 0, Vasco 0, o Vasco empatando com o Ceará fugiu do rebaixamento. Sport 2, Santos 1, mesmo vencendo o Santos em casa, o Sport não conseguiu se safar porque dependia de outros resultados. Palmeiras confirmou a sua bela campanha de 2018, e venceu o Vitória por 3-2 e botou a mão na taça, sendo campeã do Brasileiro de 2018 com 80 pontos. E terminando, o Grêmio venceu a equipe do Corinthians, que mesmo com a derrota, o Corinthians ficou na Sul-Americana. Alguma novidade aqui no rebaixamento? Era esperado?
Era esperado. Você achou que o Vasco ia cair o Fluminense? Não, era esperado. O Vasco estava numa situação de alto risco ali, só não caiu porque faltou espaço para cair. Vasco, Corinthians, só faltou espaço para cair. O Vasco ficou em 16º. Por um ponto não caiu, era merecido ali, pelo menos as 10 equipes ali, pela falta de competência no trabalho fora de campo e dentro do campo, era merecido que caísse. E os 4 piores, assim, menos ruins, vamos falar assim, é que conseguiram partir para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é uma situação bem complicada, principalmente em termos de classificação para a Sul-Americana ali. Equipes que conseguiram vaga na Sul-Americana que quase foram rebaixamentos. O Corinthians é um. O Corinthians, pelo número de pontos que fez, se eu não me engano, 2006 ou 2007, ele caiu com o mesmo número de pontos desse ano. Ficou em 13º com 44 pontos. Isso, se eu não me engano, 44. Ficou 44 Corinthians, 44 Chapecoense, 44 Ceará e o Vasco 43. Número de rebaixamento, 44 pontos é número de rebaixamento. Esse ano aí foi um pouco menos ali, mas não tinha o que fazer. Essas 4 equipes aí fizeram muita força para cair e conseguiram cair. Agora o lado negativo aqui, o lado negativo desse campeonato de 2018 é a performance do Paraná, 23 pontos em 38 rodadas. É muito pouco ponto. Fez menos pontos do que o número de rodadas. Menos pontos que o número de rodadas, exatamente. Então fez 23 pontos. Nós tivemos a campanha do Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fluminense, já falei aqui. Quem mais aqui? São Paulo. São Paulo pintou na mídia lá no começo, que o São Paulo era favorito do título, saiu bem e acabou sucumbindo. Eu fiz aqui uma anotação aqui, quando parou para a Copa do Mundo. Quando parou para a Copa do Mundo em julho, o Flamengo era o primeiro colocado com 27 pontos, o Atlético Mineiro 23, São Paulo 23, o Internacional 22, o Grêmio 20 e o Palmeiras estava na 6ª posição com 18 pontos. Eu lembro que o Filipão pegou e ele falava, a gente vence, 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 não sai desse 6º lugar, mas acumulando pontos ali, conseguiram conquistar o título. As equipes de baixo ali, realmente, principalmente folha salarial, a gente cita aqui pagamentos atrasados e situações financeiras. Só que o que falar do Flamengo? Folha em dia, uma renda absurda ali, mais de 60, 70 mil pessoas, uma folha mensal por patrocínio que esnobou praticamente contratações, não ganhou nada esse ano. E ainda para servir ainda de chacota aí dos vascaínos aí, ainda acabou como vice-campeão. Aí é dolorido, né? O 4º colocado ficou com 66 pontos, que foi o Grêmio. 66 pontos. São 14 pontos de diferença do campeão. Exatamente. 14 pontos. O Internacional, que estava aí também, querendo brigar, mas o Internacional sabia que ele tinha limitação. Flamengo não. Para mim era Palmeiras e Flamengo que tinha os melhores times. No começo da temporada, o Flamengo deu uma encaminhada, o Palmeiras rateou e depois, com a contratação do Filipão, o Palmeiras engrenou e foi embora. Agora, eu queria uma explicação. Por que do péssimo futebol apresentado pela grande maioria, tirando o Flamengo e tirando o próprio Palmeiras, o resto, para mim, todo mundo jogou abaixo da crítica? Eu vejo assim, principalmente lá, em termos de quantidade de elenco ali. Não há entre titulares e reserva um nível do mesmo nível. A diferença do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu. Mas o Palmeiras também não tem, o Palmeiras não tem um Butantan. O Palmeiras não tem um jogador que tu diga assim, esse jogador aqui pode sair para a Europa amanhã. Exatamente. Não tem, ele tem um jogador, tem um time parelho, é um time que casou. Ele juntou as pecinhas ali e aí ninguém mais subiu. E aí é que está a diferença. O Palmeiras, na minha opinião, ele tem um time de alto nível. Ele não tem um time de destaque pessoal. Só que esse alto nível não se resume a 11 jogadores, se resume a 20 jogadores. O Filipão, muitas vezes, ele tinha um time no domingo
E na quarta-feira ele tinha quase 60% de outro time. Mas tu vê hoje quem é o jogador que mais se destacou na equipe do Palmeiras. Quem é o cara que carregou o piano? O Dudu. O Dudu hoje é considerado o melhor, mas isso é dentro do... Ele foi o melhor do campeonato, mas é normal dentro de uma equipe tão qualificada. Porque quando o Dudu arregaçava com o jogo, o Palmeiras andava. Quando o Dudu ficava meio tonto, meio banzo, o Palmeiras parava também. Não, mas teve aquele rapaz lá, que agora eu não me recordo o nome, que é um dos polêmicos lá, que sofreu um pênalti ontem. Felipe Melo? Mas, não, o guri mais novo lá do Palmeiras, ele sofreu um pênalti antes, foi pênalti. Só que ele voou de um jeito que parecia que ele ia decolar, o árbitro acabou não dando pênalti. Mas essa diferença entre escalar 2 times mediano para domingo e quarta é que conseguiu manter a equipe, principalmente fisicamente, para render tanto como rendeu o Palmeiras. Mas eu quero... Vamos parar para pensar. Jogar quarta e domingo, isso se joga a vida inteira, quarta e domingo. Aí disse, não, porque você joga a Libertadores, daqui a pouco você joga a Copa não sei das quantas, daqui a pouco você tem um jogo na Europa. O desgaste? Mas não é esse desgaste que todo mundo fala. De dizer o seguinte, não, porque o Palmeiras, e aí foi tese do Filipão, eu fui feliz porque eu tirava o Pedro e botava o João e o time jogava igual. Nivelado. E o time jogava igual, então não havia uma quebra de ritmo de jogo. Porque a lesões e cartões aí é o detalhe. É que dá a diferença muito grande, principalmente no final do campeonato, que há essas situações de pendurados aí, que dá a diferença muito grande. Então, tu via que outras equipes, o próprio Corinthians, ele queria reagir, mas ele mal tinha uma equipe para colocar os 11, imagina para substituir. O Corinthians estava bem abaixo da média dos outros clubes. Se tu for ver realmente Chapecoense, o próprio Vasco, mal, os 11 que estão em campo dificilmente conseguem resultado. Imagina as trocas que tinha que fazer. Então o elenco é que fez a diferença. Eu ainda coloco, tudo isso aqui, a falta de capacidade dos nossos treinadores em manter um padrão de jogo. Não tem ninguém, nem o Palmeiras tem. Nem o Palmeiras tem. Porque eu fiz aqui um comentário uma vez aqui, e foi no jogo que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca no primeiro jogo. Eu falei o seguinte, é inadmissível um treinador ver o seu time jogar da forma como o Palmeiras jogou, rifando a bola para tudo quanto é lado lá na Argentina, e acabou perdendo o jogo e perdeu a classificação. Poderia colocar mais um título na sua carreira se tivesse sido bem orientado naquele jogo. Dentro da tua tese é que a gente vê o crescimento do Atlético Paranaense. O trabalho que fez o Thiago Nunes ali, posse de bola e toque de bola e movimentação, tanto que venceu o Flamengo ontem lá no Rio, surpreendeu. Mas faz muito tempo que o Atlético Paranaense vem surpreendido pelo trabalho técnico que o Thiago Nunes faz na equipe, principalmente a parte psicológica, conversa com atletas ali, e está na final da Sul-Americana e conseguiu um ótimo resultado dentro do Brasileiro. E por que não repetir jogo após jogo? Por que cada jogo é uma história? O próprio Fluminense responde essa tua pergunta ali. O Fluminense, 8 jogos sem marcar um gol. Então, é um trabalho técnico assim de baixo nível, principalmente vestiários. Assim, tu não tem como um técnico ficar tanto tempo sem uma equipe fazer gol e ter o vestiário na mão. Automaticamente, hoje é moda dizer, ele perdeu o vestiário e dificilmente, mesmo tendo o carimbo da Série A para trabalhar de técnico lá da Federação Catarinense, ainda é muito baixo o nível de técnico no Campeonato Brasileiro. Bom, Igor, nós vamos, lógico, aí dessa semana toda aí falarmos a respeito desse brasileiro, que já terminou, quem ficou na Libertadores, quem ficou na pré-Libertadores, quem é que vai para a Sul-Americana e tudo mais, e falar muito mais ainda do Marcílio Dias. Obrigado pela sua participação nessa segunda-feira e você um pouco mais tranquilo, o James também um pouquinho mais tranquilo hoje. Não foram campeão, mas foram ficar em segundo lugar. Grande abraço, Libertadores aí pela frente, já mereceu como consolo, mas amanhã teremos, quem sabe, aí novidades do nosso Clube Náutico Marcílio Dias com a chegada de novos jogadores. Um abraço e até amanhã.